Tá, ok. Estamos gravando a aula, então, e como eu tinha avisado para vocês, tá? Hoje, essa semana eu estou em Pelotas e aí a gente vai fazer essas aulas, essas duas aulas à distância, tá? Certamente eu volto para Porto Alegre depois de quarta-feira. E a gente vai fazer, deixa eu só compartilhar aqui a tela, eu devia ter feito isso antes. Eu vou compartilhar toda essa tela que vocês devem estar vendo agora. E então, assim, a minha ideia dessa semana é que a gente adiante um exercício que não é avaliativo, mas que é um exercício que eu acho que pode ser uma forma de vocês fazerem uma prática com a modelagem, que era o que a gente tinha combinado de fazer nesse primeiro bloco do semestre. Então, é esse bloco aqui que está no Moodle, o vídeo aulas do trenzinho, como já está dizendo, é uma atividade de apoio à avaliação. Ela não vai ser avaliada, mas eu acho que vale a pena a gente fazer mais algumas práticas. Deixa eu abrir isso aqui numa nova guia. Então, essa é o modelo que eu estou propondo que a gente faça. Se vocês forem ali no Moodle, vocês vão ver que tem alguns arquivos de apoio. Então, por exemplo, aqui a gente tem os arquivos do Illustrator que vocês poderiam abrir no Illustrator ali da 301, né? Ele abre no CS6 e tem os contornos desses três animaizinhos aqui para a gente fazer a aplicação de materiais no nosso segundo bloco, né? Não vai ser uma coisa que a gente vai fazer agora, tá? Então, acho que a gente podia usar esse. Ah, e se vocês quiserem também, né? Aqui tem a referência que eu usei para fazer esse modelo. E isso aqui a gente não vai usar agora, né? Que são as texturas de madeira. Então, se vocês quiserem, vocês podem salvar esse arquivo aqui. Eu vou salvar ele aqui nos downloads mesmo. Tá? E vou já reduzir aqui a janela do navegador e vou entrar no Blender. Eu estou com o Blender 3.3, talvez fique difícil de vocês verem, mas aqui no cantinho inferior direito a gente consegue ver a versão, é uma versão diferente da que eu estou usando na sala de aula. E acho que é uma versão diferente que a maioria de vocês tem na sala de aula também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma janela do Windows Explorer para mostrar para vocês que a gente pode, se vocês quiserem, colocar uma imagem que fique de apoio. Então, por exemplo, aqui eu estou na ortográfica frontal. Deixa eu ver. Eu estou sem o teclado aqui, né? Estou só com o notebook, então estou com menos atalhos. Ó, eu posso arrastar, deixa eu só mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu posso arrastar direto do Windows Explorer para o Blender a imagem, o PNG, o JPG, para ficar como uma referência. Isso caso vocês quiserem, né? Senão a gente pode fazer como a gente tem feito nos últimos exercícios, de ficar olhando o modelo enquanto está fazendo o 3D aqui no Blender, né? Aí a minha proposta é a seguinte, a gente começa pelo vagão aqui da frente, né, que é uma coisa que a gente vai fazer com extrusão e colocando loops, que é aquela coisa que a gente já tinha feito bastante no exercício do bichinho de pelúcia, e depois a gente vai fazer separadamente essa cobertura aqui do vagão. Então, aqui, se a gente for olhar essa locomotiva, a gente teria uma, duas, três, quatro peças diferentes e mais o carrinho, que é feito com um cubo, e as rodas, que são feitas com cilindro, e depois a gente aplica o espelhamento. Tá? Então, a gente pode começar. Eu vou fazer aqui a, a casinha da locomotiva, e aí eu vou olhando sempre o chat para ver se vocês estão conversando comigo ali do MConf, tá? Eu não consigo ver o grupo do WhatsApp agora. Tá? Então, se vocês quiserem falar comigo, ou vocês abrem o microfone, ou vocês escrevem ali no bate-papo. Tá? Então, vamos começar com esse aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente teria que fazer... é assim, ó, excepcionalmente nessa aula eu vou procurar não usar atalhos, tá?
caso alguém esteja vendo isso em silêncio depois, né? Enfim, vou entrar aqui no Edit Mode e vou colocar já alguns loops para que a gente consiga fazer os cortes com dessas janelas aqui. A ideia desse modelo vai ser fazer loops de forma que eu consiga depois selecionar faces e deletar. Então, vamos ver aqui. Eu vou usar Ctrl R para inserir loops. E aqui eu vou precisar de 2 loops, né? Porque as janelas elas são em alturas diferentes. Só que eu vou colocar um e depois vou colocar outro. Não vou colocar girando o botão do meio do mouse. E eu acho que agora eu posso também tentar fazer com que ele fique um pouco mais na espessura que eu estou buscando, né? Que é, vamos dividir aqui, colocar numa visão de topo, que eu acho que ele é um pouco mais estreito. Então eu vou selecionar tudo com A e vou usar a escala para fazer a redução. Ou como a gente já conversou várias vezes, né? Vou abrir aqui os gizmos e usar o scale. Nesse caso, a gente pode continuar com o default, né? A gente não precisa fazer a escala a partir da normal e deixar ele um pouco mais na proporção. Eu fico sempre cuidando a perspectiva para ver se ele está no tamanho assim que eu acho interessante. Eu acho que até daria para fazer a modelagem dele com o mirror, mas eu não sei se vai ser assim. Eu vou fazer só para a gente fazer mais algumas, reforçar bastante, tá? Então eu vou aqui no eixo vertical, né? Colocar mais um loop e vou apagar metade dessas faces. E aí, lembrando vocês, um atalho que eu mostrei na semana passada, mas que a gente não teve a oportunidade de usar, vou incentivar que vocês usem. Vou selecionar uma face aqui, essa face que está bem do meio, e vou usar Ctrl+, e vou fazendo a seleção das faces a partir daquele ponto que eu selecionei. E aí eu apago a metade com delete e apago, posso apagar vértices ou faces, qualquer um desses aqui, que eu sei que vai apagar a metade. E aí eu posso aqui mesmo no Edit Mode aplicar o Mirror. E aí, só lembrando, tá, que aconteceu naquele exercício do bichinho, né, que a gente fez na semana passada, da pelúcia, que algumas pessoas estavam com o espelhamento ativado em 2 eixos, e aí algumas vezes dava algum problema, né, porque se vocês perceberem, eu não consigo, ó, eu estou aqui com a seleção de faces, eu não consigo selecionar nada nesse lado aqui, é porque esse lado, essa mesh aqui, esse lado da mesh, o lado esquerdo, ele, na verdade, ele nem existe, tá? Ele está sendo só espelhado aqui, ó. Então, vocês vejam qual é o eixo que vocês têm que usar, se é o X ou o Y. Acho que muito dificilmente vai ser o Z, né? Mas se vocês fizeram na lateral frontal, na lateral ortográfica ou na frontal ortográfica, vai ser o X ou o Y. E eu vou ativar o clipping para que eu não fique com nenhuma... Não fique nada solto, ó. Então, tá vendo aqui, ó, eu não consigo andar para os lados, eles ficam grudados. Tá, então acho que agora eu consigo continuar, né? Então, pensando que ele está aqui dividido ao meio, eu vou colocar, então, mais alguns loops e só me preparar para fazer a exclusão dessas faces, e eu já vou ter ali o meu objeto quase que pronto, né? Eu até vou colocar ele... Vou voltar para o Object Mode para colocar ele um pouquinho mais para o outro lado aqui, para não ficar em cima. Acho que agora eu consigo enxergar melhor na perspectiva. Então, vamos colocar mais aqui alguns loops, né? Vou colocar mais um aqui. E vou colocar mais 2 aqui, porque eu já estou vendo a janelinha. Então, vou colocar aqui do lado. Acho que do outro lado. E
quero fazer essa porção aqui, onde o macaquinho fica para fora. Então, eu vou precisar de 2 loops aqui. E aí eu posso fazer assim, ó, eu posso usar, rolar 2 vezes o mouse. E aí eu posso usar a escala em Y, então eu sei que é em Y, porque tem o eixo verde aqui, né? Como eu estou no Edit Mode, está todas as arestas selecionadas, todo aquele loop selecionado, eu posso fazer S e Y, e aí eu vou estendendo esse objeto. E aí agora, esse é o ponto que eu sugiro que vocês tentem chegar, onde vocês só precisam excluir faces. Então, eu vou selecionar as faces, a janelinha aqui da frente ela é um pouco mais alta, então eu só preciso excluir essa face aqui. E essa aqui que é mais baixa, eu vou excluir esses dois. Eu deleto e excluo as faces. E essa de trás aqui é um pouquinho mais alta também, né? Então, deleta e exclui as faces também. E aí eu preciso excluir as faces que estão aqui em cima, claro, né? Então, selecionar essas aqui e excluir também. E aí eu já fico com ele mais ou menos pronto, assim. Se vocês pensarem que agora a gente precisa completar essas partes aqui que ficaram vazias, né? A gente vai usar a extrusão, então eu vou selecionar as arestas e vou selecionar essas 4 arestas aqui e vou extrudar para baixo. Eu estou rodando aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês quais são as arestas que eu tenho que extrudar. Deixa eu colocar em tela cheia que eu acho que ajuda melhor. E aí eu vou extrudar para baixo e em seguida Z para manter o eixo bem certinho. E aí a gente precisa lembrar que aquela coisa de tentar manter os quadrados, né? Então eu não vou, por exemplo, ó, se eu vou usar G e Z, tá? Eu não vou estudar até lá embaixo. Eu vou estudar até aqui porque eu preciso manter essa linha. Eu preciso manter essas faces aqui. Então, eu vou precisar estudar novamente para chegar até lá embaixo. Mas aqui, por exemplo, ó, eu já consigo até fechar. Aqui eu vou conseguir fechar só quando eu... Deixa eu ver aqui. Então, aqui, por exemplo, e aqui eu vou levar em Y, né? Então, aqui a gente já consegue fechar esses dois pontinhos. Então, é como eu falei para vocês, a coisa é artesanal, tá? Eu vou trocar para vértices e vou juntar esses 2 vértices aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar bastante para vocês verem. Esses 2 vértices, eu vou juntar os dois com Alt M. E quando eu pedir para fazer o merge, para fazer a junção, ele pergunta se eu quero no centro, no meio, não, no centro, no primeiro ou no último. Nesse caso aqui, eu vou selecionar no último, porque eu selecionei por último o vértice para onde eu quero que ele fique alinhado. Então, aqui no último, at last, aí eu não mudo o alinhamento desse vértice aqui de lugar. E agora a gente tem que fazer a mesma coisa do outro lado, vou voltar com as arestas. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar, senão vocês vão acabar ficando até tontos, né? De tanto que gira a coisa para um lado ou para o outro. Aqui, ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou fazer E depois vou segurar em Y. E aí, vou selecionar primeiro este vértice, depois este aqui, que é o vértice aqui desse pilar, digamos assim, N e no último. Não tem quase diferença, né? Tá, então aí agora volta para as arestas, eu preciso estudar um pouquinho mais aqui para baixo, ó. Só que aí tem várias arestas para estudar, para que eu consiga chegar naquele nível, né? Então eu vou estudar para baixo, e depois E.
Agora sim é só questão de completar, né? Eu posso só usar F, vou selecionar essas duas arestas aqui, F, fechou aqui, F e fecha aqui também. Tá, então, na verdade, eu devia ter fechado ela mais em cima. Então, aqui não era aqui que eu tinha que ter fechado. Vou pegar esse aqui e fechar aqui. Porque aí eu fico com aquela bordinha, né? Aí eu vou fechando aqui de novo. Se a gente faz tudo com quadrados, se a gente está sempre se preocupando em fechar quadrados, vocês podem ver que no fim das contas é como se esse quebra-cabeça sempre se encaixasse, né? Eu sempre tenho faces para fazer essa operação de fechamento. Tá, eu acho que eu vou só mostrar mais uma coisinha para vocês, tá? Depois eu vou dar um tempo na gravação para não ficar muito longa a aula, né, para quem não está acompanhando. E aí eu vou esperar para ver se vocês têm alguma dúvida, se algum de vocês quer compartilhar a tela e me mostrar alguma coisa que não esteja funcionando do jeito que vocês esperavam, tá? Acho que a última coisa que eu podia mostrar aqui para vocês é o seguinte: a gente tem como colocar, isso eu não tinha mostrado ainda, tá? Um bevel, eu não sei como traduzir isso em português, mas é tipo, ela fica um canto que pode ser arredondado ou pode ser um pouco mais quadradinho, tá? E ele costuma dar um acabamento bem bonito. Vocês podem fazer, eu acho que tá aqui em Edge, Bevel Edges, tá? O Ctrl B. E ele funciona parecido com um Inset Faces que a gente fez na semana passada. Vocês viram que ele também fica assim com essa faixa pontilhada, né? Que eu acho meio difícil de usar, mas depois ele abre aquele famoso menuzinho no canto imperceptível, tá? E aí vocês podem usar por aqui. Então, por exemplo, eu vou aumentar a largura do bevel, tá? O widget do bevel, e aí é só clicar e arrastar, né? Então, aqui eu estou com um bevel quadrado, digamos assim. Se vocês colocarem mais um segmento, ele vai ficar bem arredondado. Mais dois, eu acho que ele fica bem, aí fica redondo mesmo. E mais do que dois, eu acho que não precisa. No caso, mais do que três, eu acho que não precisa, tá? Eu vou deixar até com dois, porque é preferência mesmo, tá? Aí, só deixa eu fazer isso aqui, porque vocês podem estar se perguntando, como é que eu vou fazer igual em todos? Bom, aí é um pouco, é uma questão meio de mão, né, artesanal. Vocês já viram que o Blender é uma coisa meio artesanal, né? Então, vocês vão selecionar todas as arestas onde vocês querem que tenha bevel. Então, sei lá, selecionar aqui também, aqui também. Aqui parece que tem alguma coisa errada, olha só. Tá vendo? Parece que tem alguma coisa que não está coladinha aqui. Quando você, tem aqui, um vértice que não está grudado. Então aqui a gente tem que trabalhar nisso antes de continuar. Só fazer uma pausa aqui, tá, gente? Vocês viram como eu achei que tinha alguma coisa que não estava direitinho? Aqui também parece que tem alguma coisa que não está bem certa. Ó, selecionei a aresta, tô só dando uma pausa agora, tá? Para fazer uma verificação de erro, ó. Elas não estão juntas, tá vendo? Aqui tá aberto. Eu esqueci de fazer a junção, de fazer o merge. Então, eu vou desfazer todas as seleções para ter certeza que não tem nada selecionado. Alt A, também para lembrar vocês desse atalho, né? Vou fazer uma caixa de seleção M e agora eu vou selecionar, colocar no centro. Eu acho que eles estão bem próximos. E aqui também vou colocar no centro. Acho que agora vai dar tudo certinho. Então, vou selecionar todas as arestas que eu quero que tenha o bevel, para ter certeza que elas vão ficar todas iguais. Então, vou fazer aqui todas essas seleções. Aqui também. E não preciso fazer do outro lado, né? Porque mirror, a gente tem o espelhamento. Ok, então são essas as arestas. Talvez essas aqui também, né? Vamos ver. Tá, agora eu acho que selecionei tudo. Então, Edge, Bevel Edges. E aí, lembra sempre, né, de olhar o menuzinho. Então, vamos acertar aqui uma largura.
e ele já está com a seleção que eu tinha feito antes. Ele deforma, né? Claro, porque o Bevel coloca geometria extra, então aqui ele precisa fazer alguma subdivisão nas faces, mas se a gente olha ela de frente, ó, ela não está deformada. O Blender só precisou colocar aqui, ó, colocar algumas faces a mais para conseguir fazer a curvatura aqui neste canto. Ah, e aliás, eu esqueci disso Ué, aqui parece que tem algum problema também. Então, bom, não dá para avançar, até tá sendo bom, ó, que tem mais 2 vértices que eu precisava juntar. Então, no fim das contas, isso não estava ensaiado, mas foi bom para vocês verem que não dá para a gente avançar se a gente detecta algum problema. Então, se viu que tinha problema, tem que dar uma pausa, voltar atrás e achar onde é que está o problema. Se alguma coisa parece estar estranha, é porque provavelmente tem alguma coisa errada. Então, aqui já consegui encontrar os problemas. Tá, e a parte boa é que esses problemas eles se repetem, tá? Dificilmente a gente vai ter um problema novo, um problema inédito. Então, a maioria das vezes é vértice que está sobreposto ou vértice que está solto. Então, vamos de novo. É só ter um pouco de atenção, né? Então, ó, agora estão todos os vértices selecionados. E se eu olho de lado ou de frente, né? Ele tá amassado aqui, né? Ele não está mais paralelo e transversal, mas é porque teve essa geometria extra aqui que foi inserida, né? Aqui ele teve que fazer uma angulação que ele não fez do outro lado, aqui onde eu estou passando o mouse. Então, isso provocou ali essa pequena deformação que não vai nos trazer problema. Ah, Jesus, esqueci esse aqui também. Mas eu vou dar uma pausa aqui para não ficar travando vocês. Eu não sei se eu esqueci isso aqui ou se isso aqui também está com algum vértice que não foi. Está com um vértice que não foi colado. Então não é que eu tinha esquecido, eu realmente não tinha juntado isso aqui. Então tem que lembrar de fazer essas coisas aí. Vou dar uma pausa, ver se vocês estão com alguma questão e depois eu retomo a gravação. Ok, então. Vou continuando então. Acho que agora a gente pode sair dessa tela cheia, né? Eu entro e saio dessa tela cheia também em sala de aula com Ctrl espaço. E acho que podia voltar para o Object Mode. Vou desligar esse negócio aqui do Gizmo. Então, olha só, ele tá bem bonitinho, né? Ficou legal com o bevel e tudo. Eu acho que neste caso nem precisa do Shade Smooth e do Subdivision Surface. Eu acho que ele tá bem bonitinho já. Só acho que ele ficou um pouco pequenininho pro macaquinho, né? Que vai ter que se acomodar ali. Então, no fim, eu acabei fazendo todas elas com a mesma altura, né? Que me perdi por ali, mas acho que aí, mas enfim, acho que dá para ficar claro como é que daria para fazer com as alturas diferentes. E aí vou fazer então esse chapéuzinho. O chapéuzinho ele é super fácil de fazer, tá? A gente vai usar a edição proporcional e vamos colocar isso num outro objeto, tá? Então esse aqui vai ser o vagão da locomotiva. Acho legal a gente dar nome para as coisas, né? E Shift A, vou colocar um outro cubo. Aliás, vou colocar um plano, a gente nunca trabalhou com planos antes. Só que acho que vou colocar isso aqui na visão ortográfica de topo. Olha só, fazer Shift A, inserir um plano. Ver que eu estou em Object Mode, então eu estou colocando aqui nas Collections, eu estou colocando um outro objeto, e vou colocar esse aqui como teto, telhado, teto da locomotiva. E coloquei no ortográfico topo, por quê? Porque aí ele vem paralelo aqui com a minha vista. Se eu colocasse aqui, ó, por exemplo, não precisa colocar, tá? Mas se eu colocasse aqui na perspectiva, Shift A, colocar um plano, aí ele colocou direitinho também. Eu achei que ele ia colocar tortinho, mas eu sempre costumo escolher os lugares onde eu vou, as views, né, onde eu vou colocar, onde eu vou fazer o Shift A, vou inserir o objeto,
pensando que ele fique alinhado de uma forma que me favoreça modelar. Então, aqui eu vou entrar no Edit Mode e vou colocar ele mais aqui para cima. E aí vou fazer o seguinte, vou extrudar, estou com faces selecionadas, tá? 3. Vou extrudar para definir uma espessura. É a mesma coisa que se eu tivesse colocado um cubo, tá? Eu só fiz isso diferente para, enfim. Ah, olha só, ele ficou torto aqui, estão vendo? Então eu tô vendo aqui na perspectiva que ele é mais difícil de ver, né? Mas aqui na ortográfica de topo eu vejo bem direitinho. Então eu não vou tentar consertar, eu vou desfazer e vou só extrudar e ai, tá com o G bem estranho. Eu estou usando aqui, Z. Pronto. Eu não tinha apertado no Z. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar vários loops na direção aqui na direção da cabine, vários assim, tipo, o que que tem ali? 5, para que eu consiga fazer a torção dele, né? Então a gente tem aqui a edição proporcional. Eu vou selecionar com Alt estes loops aqui e vou usar G e Z e vou mover para cima. E aí estou usando o botão do meio do mouse, como vocês podem ver, para definir o quanto que eu quero que ele seja afetado. E vou movendo mais para cima. Tá. Acho que tá feio esse aqui, né? Ele tá... Deixa eu ver se eu movo ele para frente. Aqui. Ó, ele tá meio feio, né? Ele tá meio... Não tá redondinho. Olha por que que ele tá assim desse jeito. Vou cancelar. Ele tá desse jeito porque essa aqui é o formato, tá? Que ele vai fazer a deformação. Aqui no caso é a suavização, tá? Suavização, esse aqui, esse formato. Vou ver o que acontece se eu trocar para esfera. Então, vou usar G e Z. Ó, acho que agora ficou bem do jeitinho que eu queria. Tá, e aí vocês, né, vê se vocês querem ele mais para cima, mais para baixo, tá? Vai deixando desse jeito assim. Eu acho que daria para a gente testar. Eu vou só fazer uma cópia dele para tentar usar de novo o Bend. Eu não sei se vai dar certo, tá? Mas eu vou tentar. Aí, se não der certo, eu só volto atrás. Eu vou fazer uma cópia desse objeto aqui, então Shift D, e vou mover aqui para o lado. Tá, e esse aqui eu vou usar para fazer com o Proportional Editing, que eu sei que vai dar certo. E esse aqui eu vou tentar fazer o Simple Deform. Essas coisas mudam de versão para versão. Ah, tá aqui, ó. Na versão que a gente usa em sala de aula, parece que eu tenho a impressão de que o Simple Deform está na terceira coluna, mas um pouquinho mais para cima. Ah, ficou doido, né? Eu quero fazer Bend. Deixa eu ver se eu fizer aqui nesse eixo ele funciona. É, isso aqui provavelmente eu devia ter ensaiado antes, porque não parece que eu tô conseguindo fazer. Senão eu vou deixar assim mesmo. É, eu vou deixar assim mesmo e vou tentar fazer depois para dar a solução para vocês, para ele deixar ele curvadinho assim. Mas acho que não tá não tá saindo. Eu acho que ele deveria deformar nesse eixo. Só vou tentar antes, se eu ver se eu consigo colocando mais loops aqui, para ele fazer a deformação. É, mas não. Então, essa parte eu acho que eu vou ter que pedir para vocês ignorarem. Depois eu coloco um videozinho gravado ali, como é que a gente. Eu dou uma pausa no mconf e depois eu tento fazer. Para usar um outro modificador, né? Mas esse modificador aqui, infelizmente, não está dando o resultado que eu estava esperando da deformação.
Ele está se deformando de uma forma que não é o que eu estava esperando. Não estava esperando que ele se deformasse assim, neste eixo. Ah, então, paciência, desculpem aí a improvisação. Vamos voltar aqui para aquele que a gente estava fazendo antes. Tá, esse aqui vai dar certo. Esse é só selecionar todo o loop e mover para cima. Só vou fazer isso nessa visão aqui. Quanto mais loops vocês colocarem, mais curvadinho ele fica. Vou desligar aqui a edição proporcional e vou movê-lo aqui para cima da casinha. Aqui daria também para a gente colocar o bevel. Então, vou selecionar todas as faces, né? Estou fazendo a seleção com Alt também, para selecionar todas as arestas, quer dizer, selecionar todas as arestas. Aqui eu acho que eu posso esconder esse empty. Então, selecionei essas arestas aqui, que eu quero que tenha o bevel. Talvez essas aqui verticais também, né? E Edge, Bevel Edges. Vamos ver como é que fica. Aqui acho que tem que ser menorzinho, porque as faces estão mais juntinhas. Ó. Vamos ver se com 2. Então tá, por aí, né? Então, a largura do bevel, ela vai depender do modelo de vocês, né? O meu acho que ficou bom assim. E para a gente ver como é que fica, nesse caso aqui, seria interessante a gente colocar o Subdivision Surface e colocar também o Shade Smooth. Então, Shade Smooth, a gente vem aqui no Object Mode, botão direito, Shade Smooth, olha, já ficou bacana, né? Mas essa suavização aqui, só com o modificador. Então, tem que colocar Subdivision Surface, colocar 2 subdivisões, pronto, agora ele fica perfeitinho, né? E aqui a gente vê a suavização com os bevels, ficou bem legal. Aí se vocês acharem que, tá diferente, né, esse bevel deste aqui, então a gente tem que colocar o subdivision neste objeto aqui. Bom, aí ele ficou todo bagunçado, tá, isso já era esperado. Porque assim, vou só desligar o subdivision aqui no vagãozinho da locomotiva. Eu não tenho como fazer uma suavização só dos bevels, tá? Eu tenho como tirar o subdivision desse. Só que aí eu fico com esses objetos aqui, essas faces aparecendo. Se eu fosse ficar sem o subdivision surface, eu teria que ter colocado mais loops, né? Colocado mais Ctrl R. Se eu coloco mais Ctrl R, eu fico com mais polígonos e fica mais difícil de fazer a modelagem. Então, é uma coisa que a gente está sempre tomando esse tipo de decisão. No caso deste objeto aqui, eu acho que não chegaria a ser um problema, porque o modelo dele é super simples, a transformação é muito simples, é só usar a edição proporcional. Então, se vocês acharem, até dá para colocar, fazer outro, que é super rápido, ó. Vamos ver. Shift A, plano, aí entra no Edit Mode, extruda para cima, com o Z, né? Olha, agora eu vou colocar um monte. Porque também vai ficar mais chato de fazer os edges, né? E aí a gente vai selecionar um só aqui no meio. Deixa eu colocar um mais para cima do outro aqui para vocês verem como eles ficam diferentes, né? Ó, como fica diferente esse aqui, vamos colocar. Ó, ele já fica bem diferente mesmo, né? Vamos colocar aqui para o lado, para vocês verem a diferença entre eles. Esse aqui tá com shade smooth, esse aqui também, tá? Os dois estão sem o subdivision surface. Esse aqui parece bem mais suavizado, mas de qualquer forma, a gente ainda enxerga as faces aqui, dá para ver que tem dá para ver um resquício, assim, dá para ver bem direitinho, na verdade, né? Que ele não é curvo. Se a gente colocar o subdivision surface, pronto, agora ele já melhorou. Esse aqui tá sem, né?
Deixa eu aplicar também. Então vamos ver. Esse aqui está com o Subdivision Surface, os dois estão com o Subdivision Surface, esse aqui está com os edges bem suavizados, né? Mas eles não ficam quadrados que nem esse. Aí não tem como ter as duas coisas, sabe? A gente ou vai ficar com o objeto facetado para ficar com os bevels quadrados, ou a gente vai ficar com esse aqui, que depois a gente pode colocar o Subdivision Surface e deixar ele mais redondinho. E esse aqui, o problema que ele está tendo, esse que eu fiz várias subdivisões, né, vários loops internos, é que eu precisaria fazer os bevels nesses aqui, selecionando aqui com Alt. Não chega a ser tão difícil, né? Porque tem essa seleção que nos ajuda bastante. Eu vou fazer aqui só para a gente conseguir comparar o resultado de um e outro. Foram construídos da mesma forma. Só não vou prometer que eu vou acertar a largura dos... Tá? Digamos que seja isso aqui. E eram dois também. Então, olha só como é que ficou a diferença dos dois. Eles foram construídos da mesma forma, tá? Só que tu vê que um tem... Lembra que um tem poucos loops, esse aqui tem vários. Ó. Não chega a ser uma coisa... Agora, com Subdivision Surface, tu não vê tanta diferença, mas esse aqui ele tem mais polígonos do que esse. Então, construtivamente, né? Mas esse aqui está mais otimizado. E tu vê que se tira... Eu não consigo deixar este aqui, esse que tem vários loops, não consigo deixá-lo sem o Subdivision Surface, que ele fica meio esquisito, né? Ele não... A gente ainda consegue ver que ele está só com um shade smooth, ele não fica tão perfeito assim a renderização como esse aqui, e bem ou mal a gente ainda vê que tem umas faces que estão aparecendo, que não estão bem curvadinhas. Então, só para vocês verem assim que a gente tem que estar sempre tomando essas decisões enquanto está modelando. Tá, esse aqui eu vou apagar, vou continuar com esse, e esse deu aquele problema nervoso, né, horrível, quando a gente adicionou o Subdivision Surface. Eu já vou explicar o que aconteceu. Então, vou ativar de novo o Subdivision Surface, ele ficou feio, né? Vou voltar para tela cheia e entrar no Edit Mode e explicar para vocês o que houve. A gente tem uma subdivisão das faces, né, que foi feita entre essa e essa face aqui. Então, o que eu preciso fazer aqui é Ctrl R, puxar ele bem para cima, porque agora eu estou fazendo a minha subdivisão só entre estas duas faces. Então, aí eu consigo fazer uma coisa bem mais suavizada. Aí eu só preciso colocar vários subdivision surface, desculpa, eu falei vários subdivision surface, né? Eu tenho que colocar vários loops, né? Quanto mais próximo eu coloco, mais suavizado fica, mais imperceptível fica essa suavização, né? Então, eu sugiro que vocês vão colocando os loops e vão avaliando, né, se vocês precisam de mais ou de menos. Aqui, Ctrl R, dá para colocar outro. E aqui, certamente, né, aqui no topo, precisa colocar... Deixa eu mover para cima, G e Z. Opa, tá ligado a edição proporcional. E aqui para baixo também. Ah, tá. Aqui achei o comando que eu queria. Tá, eu falei que não ia ter nada de novo, né? Mas tá, já teve o Bevel de novo e agora tem um comando que talvez vocês achem interessante, que é para fazer o nivelamento enfim, entre as arestas, faces, tudo que tiver selecionado, tá? Então, veja só, eu tenho aqui essas arestas que no meu caso estão desalinhadas, eu não sei se está no de vocês também,
mas isso pode acontecer, né? Em algum modelo, pode já ter acontecido com vocês. E eu já disse que não tem alinhamento no Blender, não tem alinhamento no Blender, tá? Eu vou repetir, não tem alinhamento no Blender, não tem no Maya, não tem no 3D Max, nenhum programa de 3D, assim, orgânico, digamos, ou não paramétrico, que eu conheça. Mas a gente consegue fazer o nivelamento das faces em um dos eixos. Então, se eu fizer Alt, né, seleção com Alt, selecionei todo aquele loop de arestas, vértices ou faces, enfim, e usar S e Z, vocês sabem que eu vou fazer a escala em Z, né? Se eu fizer S, Z e 2, por exemplo, eu vou dobrar a escala. E se eu fizer S, Z e 0, é como se eu tirasse todo o... como se ele não tivesse mais tamanho, né? Ele não tivesse mais nenhum tamanho em Z. Então, eu vou usar S, Z e depois 0. E aí ele não tem mais... Enfim, tá achatado, né? E eu posso fazer isso com enfim, todas as arestas, faces, etc., que eu quiser. E aí depende do ângulo, né? Então só tem que ficar selecionando uma a uma. Aqui, no caso, eu acho que vai ser... Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, tá, gente? Não sei se vai ser Y, se vai ser X. Se eu vou deixar em 0, eu acho que é em X. Vou tentar S, X e 0. Não. Era Y. Eu tenho muita dificuldade de olhar as coisas em 3D, mas o S, Y e 0 ficou tudo alinhado no mesmo Y, tá? Então eu estou fazendo a seleção com Alt. Não estava dando nenhum problema ali no meu modelo, né? Quando eu olhava no Edit Mode, no Object Mode, estava tudo direitinho. Mas, enfim, eu imagino que isso incomoda a mim, deve incomodar vocês também, né? E aqui tem que colocar mais um. Vamos ver como é que ele ficou, então. Vou voltar para o Object Mode. E agora eles estão mais parecidos, né? Aqui falta, claro, né, levantar essas... e aqui embaixo também tem que colocar, gente, ó. Embaixo também tem que colocar loop, senão ele fica parecendo uma casinha, tipo uma concha. E tem que levantar essas faces aqui, né, de cima. Vou ligar o X-Ray e selecionar todas as faces aqui da frente. Se eu ligo o X-Ray, o raio-x, eu sei que eu selecionei todas as faces e vou... Agora eu vou desligar, né? E vou usar G e Z e mover para cima. Ficou... ele ultrapassou, assim, passou por dentro, tá? Atravessou. Não tem problema mesmo, tá? Não tem problema. Aqui ele precisa algumas... Se eu passar demais, né? Ele vai... Aí, sim, aqui não pode ser, né? Mas se ele ficar dentro, não tem problema. Eu poderia pegar essa face aqui de trás, né? Essa face aqui. E levantar. Mas, né? Mais fácil, eu acho, eu pegar essas arestas, essas faces aqui e botar para cima. Porque aí eu posso fazer ele simplesmente, né? Aí dá para pegar essa ferramenta aqui, ó, Select Laço. Aí a gente consegue selecionar isso aqui, ó. Essa aqui eu não quero, então estou desfazendo essa seleção. Selecionei coisas a mais, né? Vamos ver aqui, tá perfeitinho. Agora eu vou usar G e Z, vou colocar para cima, porque acho que fica mais fácil, né? E aí, aqui ficou feio, né? Porque os dois cubos têm exatamente o mesmo tamanho. Então, eu vou selecionar tudo, vou fazer escala em X, eu sei que em Y, que eu sei que é Y, porque tem esse eixo verde aqui, SY. E vou mover todo mundo para baixo um pouquinho. Tá, e aí ele fica bem direitinho por dentro da minha locomotiva, tá? Então, isso aqui eu acho que era o objeto mais complicadinho de fazer desse trenzinho. E aí agora eu vou dar uma pausa, perguntar se vocês, deixar eu ver se vocês estão precisando de alguma ajuda
e aí em seguida eu parto para trabalhar com o SVG ali do Illustrator. Só vou dar uma pausa aqui na gravação. Então eu dei uma pausa, tá, na gravação para, enfim, para ver se alguém precisava de ajuda. Enquanto isso eu abri o Illustrator e baixei aquele arquivo que está no Moodle, tá? Este aqui. E ele já está aberto aqui no Illustrator, ele vai abrir no CS6, caso vocês precisem, né? E ele tem os arquivos para fazer a exportação para SVG ali para o Blender, tá? Esses bichinhos, eles não precisam ter cor, eles só precisam ter o preenchimento. Então, eu vou copiar esse macaquinho, vocês podem usar o desenho que vocês fizeram em SGB1, se vocês ainda tiverem ele, né? Ele vai importar no Blender muito pequenininho, tá? Eu vou aqui no Illustrator abrir o Pathfinder. Acho que ele não precisa ter contorno. E vou em arquivo, exportar seleção. Agora eu só preciso ver para onde é que ele vai, né? Vou mandar ele para o download mesmo. E vou exportar isso aqui como macaquinho SVG. Tá? Já estava usando SVG antes, então só vou fazer isso. Deixa eu só dar uma conferida, né? Se ele tá aqui, ó, tá aqui o macaquinho SVG. E vou importar no Blender. Então, para importar SVG no Blender, em versões mais antigas a gente tinha que ter um add-on, né? Agora não precisa mais. Então, vou aqui em File, importar SVG, cadê? Scalable Vector Graphics, desculpa aí, me atrapalhei. Mas importa o SVG, o Blender já suporta isso de forma nativa e ele vai vir super pequenininho. Tá? Então, só esqueci, né? A gente tem que selecionar ele aqui antes, ok? Importar, não tem nenhuma caixa de diálogo, é só importar mesmo. E aí a gente não encontra ele por nada, tá? Eu sugiro que vocês escondam aqui as coisas. E ele tá aqui, ó. Como eu falei, pequenininho, pequenininho. Vocês podem ver que ele colocou uma collection nova. Uma collection vocês podem entender como um layer novo, uma prancheta nova, enfim, tá? Ele colocou ali um objeto novo e ele foi importado. Só que a gente tá vendo que ele não tá com o ícone de mesh. Mesh é aquela coisa que tem vértices, arestas e faces. Vocês estão vendo aqui que tem um triângulozinho, né, que é o ícone de mesh, e aqui tem um Czinho invertido, que é o ícone de curva. Então, a gente vai ter que converter de mesh para curva. Eu acho que a gente não fez isso ainda, mas o Blender tem essa função. A gente pode selecionar um objeto e converter de object para de curva para mesh e de mesh para curva. Então, vocês vão, um objeto selecionado, né? Vocês vão em Object, estou no Object Mode, isso é sempre importante vocês conferirem. E vocês vão em Convert Mesh. Aí vocês estão vendo que agora ele está com a aparência de... ele está com o nome de curva, mas ele está agora com o ícone de mesh. Se vocês forem para o Edit Mode, vocês vão ver que ele está cheio de faces. E aí tem uma ferramenta que eu já usei com alguns de vocês, mas eu não apresentei ela em sala de aula ainda, que é uma forma da gente limpar isso aqui. Então, deixa eu juntar esses dois. Só tô aqui, vou juntar e ficar com ele bem grandão. Então, olha só, vou selecionar tudo, tô no Edit Mode, vou vir em Mesh, Clean Up e vou em Decimate Geometry. Olha só o que isso vai fazer. Ele vai reduzir a quantidade de vértices, quantidade de arestas. Então, eu tenho aqui essa propriedade raio, de novo aquele menuzinho escondido, né? Eu tenho aqui a propriedade raio, vou clicar e arrastar e vou ficar olhando para a forma e ver quando é que ela começa a perder definição. Primeiro eu vou arrastar um montão para vocês verem como ela deforma, ó. Ó, deformou, tipo,
perdeu até, não reconheço nem mais o que que é. Porém, tem, ó, aqui também já está deformada demais. Agora, tem um ponto em que, aqui ela está em 1, tá? Ela está em 100%. Eu vou reduzindo. Tem um ponto onde eu chego num equilíbrio entre reduzir os vértices e manter a forma. Ó, aqui já não tá bom, né? Vocês estão vendo que ele já tá ficando muito facetado. Então, vou voltar, por exemplo, aqui para mim estava um bom valor, 0,23. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu posso selecionar isso aqui com A, fazer E e Z e estrudar o macaquinho. Então agora eu tenho o macaquinho, ele tá preto porque ele tem materiais, o SVG ele traz um material, a gente vai depois lidar com isso, tá? Não agora. E aí vou voltar a mostrar os meus objetos. Olha como ele tá bem pequenininho. Então eu vou voltar para o macaquinho, para o Edit Mode. Vou selecionar tudo de novo, A, e vou aumentar bastante aqui a minha seleção e vou fazer uma rotação no eixo X, R, X 90, ele fica em pezinho. E aí agora, no Object Mode, é uma questão de eu posicionar esse macaquinho, né, para ele ficar parecendo que está pilotando a locomotiva. Deixa eu colocar o teto do vagão. E agora a gente entra numa coisa de ficar acertando tamanho das coisas e tudo mais. Eu acho que se eu quisesse que o macaquinho ocupasse mais espaço na locomotiva, como é a referência que eu estou usando, eu precisaria que a locomotiva fosse ainda mais estreita, mas eu não vou ficar fazendo isso na aula, tá? Só vou dar uma pausa aqui porque eu vi que tem mensagens ali no bate-papo. Tranquilo, já viu o que que era, aí a gente não fica com, não perde, ou não coloca esse tempo na gravação da aula. Mas aí era isso, tá? Então aqui vocês vão reduzir o tamanho, deixar ele mais estreito e etc. A gente pode fazer o seguinte agora, vou voltar aqui para essa perspectiva e vamos fazer essa partezinha de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo do modelo, ela precisa também partir de um cubo, né? E a gente vai também colocar mais loops, colocar edges e tal, e a gente tem que pensar que ela vai precisar ter uma forma de encaixar os eixos, né, que prendem os vagões. Então, é mais um cubo que a gente vai fazer aqui no Object Mode. E eu acho que ele poderia ser um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais largo do que o resto do vagão. Então, acho que dá para fazer uma escala em X também. E aqui estou só movendo a face, né? Depois a gente tem que criar um cilindro para fazer aquela parte da locomotiva. E aqui para trás ele tem que ser um pouquinho maior também, né? E aí a parte de fazer o encaixe dos vagões é isso aqui, ó. Eu vou colocar mais um loop para cá. Vou colocar também mais estes aqui. Por quê? Deixa eu voltar para a seleção de faces. Isso aqui eu vou apagar. Estes aqui eu vou deletar. Tem mais um aqui que eu tenho que deletar também. Porque isso aqui vai ser... Vamos colocar aqui uma escala em X, só nessa face.
Porque aí eu espero que os vagões eles se encaixem, né? Um para cima, um virado para cima e um virado para baixo. Aqui na frente não, né? Porque aqui na frente é a frente da locomotiva. E esses outros eu posso fechar usando o F. F e aqui F também. Selecionar essas duas faces, desculpa, essas duas arestas. E fechar usando o F. E aqui também, seleciona sempre de dois em dois as arestas que são opostas. E aí não precisa fazer, como eu estava fazendo ali no início, o merge, se a gente seleciona as arestas opostas, ele já fica, olha só, já fica grudadinho, bem bonitinho. Tá vendo? Eu acabei criando um loop a mais que eu não precisava, vou manter o Alt pressionado, fazer seleção e vou deletar, apertar Del e usar Dissolve Edges, e aí eu perco os edges e não acontece nada de errado com a minha mesh. E vou fazer de novo os bevels, né? E selecionar com Alt, seleciona toda essa parte externa e vocês têm que selecionar tudo que vocês acham que vai fazer parte dos bevels, né? Todas as arestas. E aqui a seleção, estou fazendo com Shift mesmo, a seleção um por um. E aí, Add Bevel Edges. Vamos ver por aqui assim. E aí a gente coloca o Subdivision Surface e vai ficar todo deformado. Duas subdivisões, ó, ele fica todo deformado aqui, tá vendo? Então a gente vai ter que colocar mais um loop para cá. Ó. Acho que agora na verdade já deu. Vou voltar para o Object Mode. Ele ainda tá estranho, né? A gente tem que colocar o Shade Smooth. Na verdade, alguma coisa ficou estranha aqui. Não sei o que que foi. Deixa eu ver se eu deletar esse edge aqui. Aham, aquilo ali tinha deixado ele estranho. Foi só colocar, para resolver, foi só colocar um loop em outra direção. Coloquei ele aqui em cima. Isso aqui é a parte de trás, na verdade, né? Aí, tá, isso aqui ficou um pouco menor do que tá na referência. Ficou bastante menor, né? A referência é essa aqui. Então, para resolver isso, como vocês já devem saber, né? A essas alturas. Ó, aqui de novo, vamos usar S, Y e 0. Vai ficar todo mundo retinho. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai ter que fazer a seleção. Vou ligar aqui o X-Ray para selecionar os vértices que estão atrás. E vou fazer com o Select Box a seleção. Acho que aqui foi demais. Essa seleção aqui. E vou mover para baixo. G e Z. Aproveitar e fazer aqui também. S, Y, 0. Vai ficar todo mundo alinhadinho. Tá, então acho que ele ficou tá tão bonitinho quanto ele consegue ficar, né? Com o Edge, com o Bevel. O Bevel é opcional, se vocês não quiserem, vocês não precisam colocar. Aqui na parte de dentro tá faltando o loop. Então, se eu colocar aqui, olha como ele já deu uma bela suavizada. E aí vocês podem testar, tipo, ó, vou colocar mais um aqui dentro, será que precisa? Ó, melhorou também. Ó, agora ele já não tá mais parecendo uma concha ali embaixo. O macaquinho, só lembrando que ele tá preto, eu sei que ele tá com material, tá? Mas não quero entrar nisso ainda. Então, acho que aqui a gente já consegue ter um resultado, assim, bem legal. E eu só vou dar uma pausa, que eu tô vendo ali que tem a conversa no bate-papo, vou dar uma olhadinha e depois eu volto para fazer as rotas. Ok, pessoal. Vamos continuar então aqui com a gravação. E aí, essas rodas, deixa eu só voltar aqui para o Moodle.
Essas rodas eu acho que a gente pode tentar fazer um pouco diferente, tá? Com inset faces, como a gente tinha feito na quarta-feira, né? Não sei se foi, quando a gente estava fazendo a orelha ali do nosso bichinho. E eu vou fazer com mirror, então eu vou selecionar, vou colocar um cilindro, vou modelar uma roda e depois eu vou colocar o mirror. Então, vamos fazer aqui, né, colocar numa visão que nos favoreça. Vou dividir em dois para ver a profundidade, né? Mas vou colocar aqui nessa visão lateral. Então, Shift A, só cuida que está no Object Mode, para a gente continuar fazendo tudo separado. Mesh e cilindro. E aí ele colocou o cilindro aqui em cima de todo mundo, né? Porque ele coloca sempre onde está o cursor do mouse, que é esse negocinho pontilhado aqui, vermelho e branco. E vocês estão vendo que ele não está alinhado com a view. Então é só a gente abrir aqui o menuzinho que aparece no canto e pedir Align View. Olha como ele vai ficar alinhado com a visão lateral, fica certo. E a gente já tinha conversado também, agora eu não me lembro em qual situação, que não ficava bom ter um polígono com, no caso aqui, 32 faces, e a gente ia fazer o nosso próprio fechamento, né, a tampa e a base. Então, aqui onde diz Cap Fill Type, vocês vão trocar de N-GON, que é um polígono com N lados, para nada. Aí ele vai ficar abertinho. E a gente agora pode entrar no Edit Mode para fazer a edição dele. Eu vou usar S e Y aqui o eixo verde, né, para deixar ele um pouco menor. Opa, SX, me atrapalhei. E aí vou posicionar a roda aqui, que eu acho que tem que ser, né? E acho que ela pode ser menor também. Acho que isso aqui ficou bom, né? Estou posicionando ela aqui agora. Acho que isso aqui ficou bom. A gente precisa fechar, então, esse polígono. Vamos usar Alt, né, com as arestas. A seleção de Alt com as arestas. E se vocês quiserem tentar fazer com os dois ao mesmo tempo, podemos fazer. Então, vou selecionar os dois, vou usar E para extrudar, lembrando que a gente aperta uma vez só, porque senão ele se descontrola, né? E depois S. Até aqui assim. E aí depois a gente pode. Agora eu fiz ele com muitos polígonos, né? Não vai ficar bom. Eu vou só concluir aqui, mas eu teria que ter feito, ao invés de 32 lados, eu teria que ter feito ele com menos, talvez com 16, porque agora eu posso trocar aqui as faces, tá? E qual era a minha ideia? Era fazer o inset faces com as faces alternadas. Eu vou fazer só com algumas aqui para mostrar para vocês qual era a minha ideia. Então, tá vendo? Olha só como ele ia ficar bem bonitinho. Mas não, assim fica demais, né? Então vocês vão me desculpar. Desculpa, gente, sério. Eu vou deletar tudo e vou fazer de novo, eu faço bem rapidinho, tá? Então, deleto vértices. Vamos colocar de novo aqui um cilindro, alinhado com a view. Se eu pedir para colocar aqui, né, na visão lateral direita, vamos reduzir bastante a escala e posicionar direitinho aqui onde eu consigo enxergar. Nossa, mas é muita falta de atenção, gente. Eu acabei fazendo de novo o círculo, o cilindro com vários vértices. Nossa. Vamos lá de novo pela terceira vez, alinhar com a view. E agora sim, ó, aqui em vez de 32, vamos ver com 16 como é que fica. Ó, aqui tem bem menos já, né?
Talvez 16 ainda seja bastante, vamos tentar com 12. Depois a gente sempre tem um Subdivision Surface que pode dar jeito em tudo, né? Podemos já reduzir o raio aqui. Aqui acho que tá ok. E a profundidade, pronto. Aí a gente não precisa ficar fazendo escala nem nada, né? Agora é só posicionar direto. Ok, agora sim. Aí agora vamos selecionar de novo um Alt, né? As arestas. E fazer E e S. Ele está fazendo a escala também em Z, né? Está fazendo a escala em vários eixos, na verdade, né? E não era isso que eu estava querendo. Então, eu acho que eu vou fazer isso de fazer separadamente. Como eu sei que ele já estudou, se eu selecionar só o loop e usar S, eu sei que ele já vai fazer a seleção direitinho. Então, eu não preciso dar os Ctrl Zs para desfazer a extrusão. Eu só desfiz a seleção porque, enfim, mudei de ideia no meio do caminho. E agora sim, vou selecionar as faces alternadas. E para inset, ou acho que dá para fazer por aqui, face, inset faces. E vou tentar movê-las um pouquinho para trás, essas faces aqui. Então, no eixo X, né, no eixo vermelho aqui para mim, G e X. Porque aí, quando eu colocava para o Object Mode, quando eu colocar um Subdivision Surface, qual era a minha ideia? Que eu visse algum detalhe na roda, né? E, ok, vocês já sabem por que ela tá assim, por que ela tá toda deformada, né? É porque a gente precisaria de vértices dentro da roda. Então, a gente vai precisar entrar aqui e vamos juntar essas duas views aqui para. A gente precisaria colocar vértices, vamos ver. E também e colocando dentro dessas regiões aqui. Eu vou fazer só desse lado aqui, a gente já vai ver como vai ficar mais legal. Então, volta para o Object Mode. Ó, aqui ele já deu uma bela de uma melhorada, né, nessa região que eu estava tratando. Então, a gente teria que fazer para todo o resto da roda. Tá? Vou dar uma pausa aqui na gravação e vamos já encaminhar a aula da semana que vem, que vai ser a continuação desse exercício, né? A gente tem mais dois objetos aqui para SVG para importar. Tem também esses outros dois vagões, né, que vocês vão fazer. No fim das contas, a forma de construir é a mesma. A gente coloca loops, deleta as faces, extruda e vai fazendo desse jeito. Aí a gente pode construir isso essa semana e na semana que vem a gente já começa um próximo projeto que vai ser nosso primeiro trabalho de avaliação, tá certo? Então vou encerrar a gravação aqui.